Deus, amém, pessoal. Pode sentar, por favor. Vamos ler em Atos, capítulo 22. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia. Rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tantos homens como mulheres e lançando na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. O homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. A gente terminou o nosso último culto da série, que foi o culto antepassado, falando sobre as prisões do apóstolo Paulo. A pastora Carol conseguiu encerrar de uma forma muito legal. Levantou a bola para fazer o gol. E eu, que sou flamenguista, gosto de fazer gol. Vamos lá, a esperança nunca morre, gente. É amanhã, vamos lá. E Paulo agora ele tinha sido preso injustamente, acusado de profanar o templo, e ele é levado até o povo para se defender, né? E a gente vai hoje passear um pouco sobre as defesas de Paulo, e eu particularmente amo isso. Eu amo as defesas de Paulo, porque Paulo ele ensina para a gente como falar, o que falar e quando falar, né? Paulo ele começa falando para o povo. A primeira defesa dele aqui no capítulo 22, ele falando para o povo, direto para o povão que falava aramaico, não falava grego. Paulo acaba de falar com alguns, com os romanos, e ele estava falando em grego com os romanos, e quando ele começa a discursar em aramaico. Ele começa a falar aramaico, todo mundo ficou falando: caraca, ele fala grego e fala aramaico. Mas Paulo entendia que para falar com o povo, ele precisa falar a língua do povo. Para a gente falar de Cristo, a gente precisa falar de uma forma que as pessoas entendam que a gente está falando de Cristo. Eu podia subir aqui e começar a falar: vós me ser, que não sei o que lá, que as pessoas vão ficar olhando assim. Algumas já estão olhando assim, tipo: o que esse cara está falando?
Né? Imagina se eu falasse com uma linguagem que ninguém se entendia. E Paulo, ele podia. Paulo tinha um cacife para isso. Paulo era discípulo de Gamaliel. É tipo você ser discípulo do pastor Jean. É você ser um cara bom, entendeu? Você ser um cara bom. E ele cresceu ali em Jerusalém, ele era romano de nascença. Paulo era o cara que ele não precisava estar passando por aquilo. Essa é a realidade. Paulo não precisava. Mas Paulo, ele entendeu que ele necessitava, ele precisava participar do sofrimento de Cristo. Então, Paulo, ele começa o seu discurso, eu acho muito interessante, porque ele começa o seu discurso primeiro falando sobre quem ele era. Ele começa falando, eu persegui, eu matei. Eu estava lá quando Estevão morreu, eu segurei as vestes daquelas pessoas que mataram Estevão. Eu ia nas sinagogas pegar os seguidores do caminho, os cristãos no começo, na igreja do primeiro século, era chamada de seguidores de O Caminho. Depois mudou para seguidores do Nazareno e hoje são os cristãos. Então ele ia nas sinagogas, ele procurava quem era seguidor do caminho e levava para matar. Esse era Paulo. Era isso que Paulo fazia. E ele fazia porque ele acreditava naquilo. Então ele começa colocando, eu era um assassino. Eu co-participava da morte dos cristãos. Eu co-participava. E então, ele fala, mas um dia eu encontrei a luz. E um dia eu mudei. Um dia eu caí do cavalo. Um dia no caminho eu fui encontrado por Cristo. Um dia no caminho a luz me deixou cego. Para que eu pudesse ver aquilo que eu não conseguia ver. E então, o apóstolo Paulo, ele fala isso para os... Ele começa a falar de Cristo na defesa dele. Ele não estava preocupado em se defender. Ele teve a oportunidade de falar para o povo. Eu não sei, a Bíblia não fala quantas pessoas tinham ali, mas juntamos que tinham 1000 pessoas ali, ou mais. Ele não estava preocupado em falar, eu sou inocente, eu não levei ninguém para o tabernáculo comigo, eu não profanei o templo, eu não fiz isso. Não, ele estava mais preocupado em falar, a minha vida era assim, mas eu encontrei a Cristo e agora eu sou assim, e vocês também podem encontrar a Cristo. Basta vocês quererem, aceitarem. Ele usou uma oportunidade para falar de Cristo. Ele não estava preocupado em se defender. E então o apóstolo Paulo, ele é levado, porque começou ali uma confusão, queriam matar ele e tudo mais, então levam ele para ser açoitado novamente. O apóstolo Paulo ia ser açoitado, ele olha e fala, pera, eu já apanhei faz pouco tempo, gente. Eu sou romano, vocês acham certo o romano ser açoitado? E aí, rapidamente, todo mundo olha assim e fala, como assim você é romano? E aí o comandante vai falar, eu também sou, eu comprei. E aí Paulo fala, não, meu filho, eu não comprei, eu nasci. Eu sou romano de nascença. Então, imediatamente soltam ele e levam para falar com o comandante. E a gente chega no capítulo 23. E aí Paulo vai falar então com o Sinédrio. O Sinédrio era a alta cúpula do judaísmo. Ele ia falar agora com os chefes da lei. Com aqueles caras que mandavam para ele as cartas para ele perseguir os cristãos. Ele ia falar com aquelas pessoas que respeitavam acima de tudo Gamaliel, que era o discipulador dele. Ele ia falar com aquelas pessoas que escutaram Cristo falar que ele era o eu sou. Agora Paulo, que outrora... Fiz alguma besteira aqui. Como é que sai aqui? Gente. Aqui foi. Tecnologia não é comigo. Então ele chega... então ele chega e vai falar agora com esse pessoal. Agora a linguagem mudou. Não era mais o povão. Agora ele ia defender a fé dele. Ele ia defender ele, falando com aquelas pessoas que tinham o poder de matar ele. Então ele chega no Sinédrio e começa, ali no versículo 25. No versículo 4. Os que estavam perto, aliás, o apóstolo Paulo começa falando. Paulo fixa os olhos no Sinédrio e disse, meus irmãos, tenham cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência. Irmãos, quando você está fazendo o que é certo para Deus, você não tem peso na consciência. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens para os que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada.
Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me manda ferir? Parece um ministro lá do Brasil, né? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. E aí aqui, para mim, é o melhor de Paulo. Porque Paulo sabia que ele estava numa situação muito complicada. Paulo sabia. Então, o que ele faz? Ele entende que, acima de tudo, esse julgamento que ele estava passando era político. Não era um julgamento religioso. Eles não estavam preocupados se Jesus era o Messias ou não. Eles não estavam preocupados se Paulo estava certo ou não, se estava cometendo algum crime. Não estavam. Eles não estavam. E a prova disso é o que vem a seguir. Paulo percebeu que ali tinha saduceus e fariseus e bradou: eu, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Então, naquele momento, aquela área ali, o sinédrio, o sinédrio começou a pegar fogo, porque de um lado tinha as pessoas que não acreditavam na ressurreição, e no outro lado tinha as pessoas que acreditavam na ressurreição. E eles começaram a bater boca entre eles. Não, porque existe anjos, e talvez quem falou com esse homem foi um anjo. Aí o outro falou: que anjo, que nada, não existe anjo. Parece hoje em dia, né, calvinista, arminianista brigando, mas que no fim não leva a nada, né? Não leva a lugar nenhum. Vai de nada a lugar nenhum. Então, houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, começaram a querer defender Paulo. Ele começou a transformar aquelas pessoas que queriam matar em defender ele. Jesus, ele atua de uma forma que ele confunde as pessoas que querem nos matar. E as pessoas que querem nos apredejar começam a nos ajudar. Mas para isso a gente tem que deixar Cristo agir. Para isso a gente tem que deixar ser cego, para poder ver além. Paulo podia falar: não, vou continuar matando. É um demônio, é um espírito possessor. Que Cristo é esse? Mas ele escolheu falar sim. Ele começa a viver coisas sobrenaturais. Então, na noite seguinte, isso aqui acontece, e para mim isso é incrível. Porque Paulo escolheu defender a Cristo em Jerusalém. Paulo, quando ele é levado para o povo, ele não defende a si, ele defende a Cristo. Ele defende que Cristo é o Senhor. Ele defende que Cristo muda a vida de pessoas. Ele defende que em Cristo nós temos esperança. E então, depois que ele é levado ao público, é levado aos mestres da lei, ele está sentado na cama. E quem aparece para ele é Cristo. E Cristo fala: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Cara, isso para mim é incrível, porque mostra o alinhamento. Mostra o alinhamento que nós devemos ter com Cristo. Quantas vezes a gente não está preocupado em nos justificarmos? Porque a gente tem medo do que pode acontecer. E a gente acaba deixando Cristo de lado. E aí entra o tema da palavra, e quando chegar a nossa vez de falar, o que nós vamos falar? Hoje nossa juventude é uma juventude que é bombardeada de politicamente correto. Você não pode falar tal coisa, você não pode brincar com tal coisa, a piada é crime, né? Apologia ao crime não é crime. Então, a gente está... Se eu pisar errado, eu sou cancelado. Então, eu prefiro apagar minhas redes sociais, viver no anonimato, que assim não tem perigo de eu um dia ser cancelado. Eu prefiro não falar de Cristo do que falar errado. Porque eu defendo Cristo, mas eu acho que o aborto é legal. Não, eu sou contra a cocaína, mas maconha pode ser. Que mal faz? Não, eu sou cristão, mas algumas coisas eu acho que a Bíblia está ultrapassada. E quando chegar a nossa vez de falar, o que nós vamos falar? Será que a gente está sendo o mesmo cristão que Paulo foi? Porque eu acredito que o Espírito que está em Paulo está em cada um de nós. Mas por que nós não manifestamos tamanha intimidade com Deus como Paulo? Porque eu não matei nenhum cristão. E eu também acho que eu não ajudei nenhum cristão a ser morto. É uma reflexão que a gente faz e mostra como nós temos muito a caminhar ainda. Porque quando chegar a nossa vez de falar,
Será que a gente vai estar preparado? Será que a gente vai estar pronto para defender nossa fé? Na faculdade, no trabalho, em casa, na família, com nossos pais, com nossas esposas ou esposos? No caso das mulheres aí, tá ok? Então, será que a gente vai estar pronto? Será que a gente vai estar preparado? Será que a gente vai saber? Será que a gente sabe defender? Será que a gente sabe no que a gente acredita? Será que a gente conhece quem é Cristo? Será que nós estamos dispostos a perder toda uma vida para viver uma vida totalmente nova e sem saber para onde a gente vai? Ser preso, açoitado? É verdade. Aleluia. Então, os judeus falam, cara, não dá, esse cara aí a gente tem que matar ele. Se reúnem 40 judeus, eu acho que são 40, se eu não estou enganado. E eles pegam e falam, olha, vamos fazer aqui um voto de jejum. Ninguém come nem bebe até a gente matar Paulo. Eu acho que eles morreram primeiro que Paulo, tenho quase certeza. E aí, a Bíblia não fala como, mas o sobrinho de Paulo descobriu. E se for igual o meu sobrinho, ele correu para falar para Paulo. Que se acontecer alguma coisa, o Miguel corre para falar para mim. Então eu tenho certeza que ele chegou com Paulo e falou, tio, estão querendo matar o senhor. E aí Paulo falou, mais um. Tá, fala lá para o comandante. E aí a gente vê o cuidado de Cristo, cara. Jesus falou que ele ia defender Cristo em Roma. Como é que ele ia para Roma? Deus usa até as pessoas que querem te matar para levar você para cumprir o propósito dele. Você entende isso? Você entende a profundidade disso? Às vezes a gente pensa que é uma situação que não tem saída, mas é nessa situação que o milagre se faz. Milagre não se faz, gente, em uma mesa farta de comida, se faz no deserto. É muito fácil você fazer jejum quando você está dormindo. É difícil fazer quando está acordado. O milagre vem quando dói. Eu conheço gente que fala, vou fazer jejum de meia-noite às 6 da manhã. Fala, legal. Vai nessa fé que vai dar certo. É por aí. É por aí. Então, Deus usa, cara, as adversidades da vida para mostrar a glória dele. Então, eu abri aqui a calculadora, gente. Tá difícil aqui. Finanças, curso de finanças aí, ó. E aí, o apóstolo Paulo, ele entende, ele reconhece, cara, eu posso morrer, eu posso viver, mas o que importa é eu falar de Cristo. O que importa é eu falar de Jesus. Então, após essa conspiração, o comandante reúne ali cerca de 200 soldados, gente. Será que Paulo era importante para Deus? 200 soldados romanos para levar Paulo de uma cidade para outra, toda uma organização de guerra para que ninguém pegasse Paulo, e levam até a casa do comandante Félix, do governador Félix, que era o governador da Sicília e da Judéia. Na época, o Império Romano, ele governava várias províncias ali da região penso-arábica, ali da área que hoje a gente conhece como Israel, Palestina, Irã, por aí. Então, tinha um governador que era da Sicília e da Judéia. Sicília, que hoje a gente conhece como Itália, e Judéia, que a gente conhece como Israel. E Paulo, ele nasceu na Sicília e cresceu na Judéia. Então não tinha lugar melhor, pessoa melhor para julgar Paulo do que Félix, que era governador, que tinha autoridade legal sobre ele. Então ele chega e aí começa o grande clímax dessa mensagem, porque ele estava perante o governador. Ele podia falar qualquer coisa para o governador, gente. Ele podia falar ao governador, eu não fiz nada. Eu sou inocente, agora esses caras não são. Prenda eles estão fazendo tumulto. E para Roma, Félix não estava preocupado se Jesus era o Cristo, se os judeus estavam certos, se os seguidores do caminho estavam errados. Félix só não queria uma coisa, só tinha uma coisa que os romanos não queriam de jeito nenhum: motim. Eles não queriam motim, eles não queriam confusão na rua, eles não queriam briga, eles não queriam assassinato na rua, eles queriam paz. Os romanos queriam paz. E se fosse preciso matar Paulo para ter paz, eles matariam Paulo ali na hora. Porque o motim, através de um motim, começa uma revolução, e através de uma revolução, derruba
o Império Romano. Essa era a visão de Roma. Então, quando levam Paulo até Félix, passam algum tempo, e chega os acusadores de Paulo para falar com Félix. E ali ele tem o terceiro julgamento. Ele já passou pelo povo, ele já passou pelos líderes judeus, e agora ele vai passar pelo líder político. O cara que podia matar ele ali mesmo. Uma ordem, acabou. Vai jogar no Vasco. E aí 5 dias se passam e chega um cara chamado Tértulo. Tértulo, ele era um orador judeu. Ele era um cara bom, ele sabia falar. Ele controlava o poder da linguagem, da fala. Ele era um bom orador. Um bom orador. Ele sabia falar. Eu não sei falar. Estou aqui com muito medo de falar uma palavra errada, porque ontem o Bartolomeu mostrou um vídeo de uma mulher falando uma palavra errada no meio da ministração. E eu estou com essa palavra na minha cabeça, mas eu não vou falar. Não vou falar. E Tértulo era um judeu helenista, um dos melhores oradores. O cara sabia enrolar. Ele sabia encher linguiça, como fala no coloquial, né? Então, ele começa discursando contra Paulo. Temos desfrutado um longo período de paz durante seu governo. Lembra que eu falei? Para Roma, tudo que eles queriam era paz. Então, ele começa a falar, começa a como é que é a palavra quando a gente quer exaltar o ego de Félix? Tudo que Roma mais se importava era manter a paz. Então ele começa a exaltar o ego de Félix. E o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação, e aqui ele começa a mentir, porque Félix, a história fala que Félix não fez reforma nenhuma na área da Judéia. Eles falavam que Félix tinha reformado o templo, mas é mentira, quem reformou foi Herodes. O templo foi reformado por Herodes. Então Félix não fez nada. Então ele continua: em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão, o que é mentira, porque eles esperavam o Messias que viria para derrubar Roma. E aí ele começa a inflar o ego de Félix. No entanto, a fim de não tomar mais teu tempo, peço a ti o favor de ouvir-nos por alguns instantes. Verificamos que este homem, ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo, por isso nós os prendemos. Se tu mesmos o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Ele era um perturbador, que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Eles não estavam preocupados em falar que Jesus não era o Messias. Eles queriam matar Paulo. Era o que eles queriam, era política. Era política. Se eles entregavam para Félix um cara que era um barderneiro, eles falavam bem assim para Félix: a gente está fechado com Roma, estamos juntos. Deixa a gente aqui tranquilo, na Judéia, em Israel, não mexe com a gente vai continuar sendo fiel a vocês. Era essa imagem que os judeus queriam passar para Félix. Então, ele faz um sinal para Paulo falar. E aí começa a terceira defesa de Paulo. Eu sei que há muitos anos tem sido juiz dessa nação. Por isso, de bom grado faz a minha defesa. Ele não está bajulando Félix. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias eu subi a Jerusalém para adorar a Deus, porque ele era cidadão romano, então onde ele andava ele apresentava o documento. Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Ele já destrói aqui a narrativa que ele era um perturbador. Tampouco podem provar as acusações que agora estão levantando contra mim. E aqui acabou. Aqui Paulo para de se defender. Eu falei muito pouco, porque foi o necessário. Paulo só falou a verdade, porque agora ele começa a defender a Cristo. Confesso, porém, que adoro a Deus, ao Deus dos nossos antepassados. Como seguidor do caminho, a que chamam seita, creio em tudo o que concorda com a lei
e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar limpa a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer donativos ao meu povo e apresentar ofertas. Paulo tinha feito, juntamente com alguns discípulos, perante Tiago, um voto de nazireu, ou seja, de nazareno, ou seja, ele doava recursos para sustentar pessoas que precisavam. Enquanto fazia isso, encontraram-me purificado no templo, sem me envolver em nenhum ajuntamento ou tumulto. Há, porém, alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim, porque na Ásia Paulo realmente fazia motins, e ele fazia motins matando judeus, matando cristãos. Então aqui ele está falando, no meu passado, realmente eu fazia isso, eu matava, mas agora não. Agora eu estou purificado. E ou os que aqui se achavam deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado diante do Sinédrio, a não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles e bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lisias, examinarei o caso de vocês. Quando eu falei ainda agora sobre a nossa geração, outro ponto que a nossa geração fala muito, e aí a gente pega isso da geração passada: cristão não se envolve em política. Cara, isso me dá no nervo quando eu escuto isso. Parece que Deus é Deus em todas as áreas, mesmo na política e nas finanças, né? Deus não entra no bolso nem na urna. Porque quando é para votar, a gente esquece de Deus. Quando é para cuidar do dinheiro, a gente esquece de Deus. E aqui, mais uma vez, prova: Félix conhecia sobre Cristo. Alguém falou para ele sobre Jesus. E por conta disso, ele adiou a causa de Paulo, adiou o julgamento de Paulo. Será que quantos cristãos deixariam de serem mortos se mais pessoas não estivessem só no banco da igreja, mas também estivessem nas câmaras, nas presidências, estivessem com a voz audível? Será que até o que precisa acontecer para a gente parar de ser passivo e aceitar? Aceitar. Jesus aqui fala: boa, Paulo, você me defendeu lá em Jerusalém, agora me defende em Roma também. Ele não falou: Paulo, fica calado e aceita tudo calado. Ele falou: defenda. Defenda. Defenda Cristo. Cristo não precisa da sua defesa para provar que Ele é Cristo. Não. Mas através da sua defesa de Cristo, pessoas vão conhecer a Cristo. É quando você na faculdade fala: ei, professor, existe sim verdade absoluta. Minha verdade absoluta é Cristo, é Deus. É quando na prova de ciências na escola, que é sobre evolucionismo, você escreve: responda a prova como tem que ser para você passar de ano, mas você vai colocar: eu acredito sim, a ciência fala que o homem veio do macaco, mas eu acredito que o homem não veio do macaco, eu acredito que Deus criou Adão e Eva. Escreva na prova. Uma criança fez isso lá no Brasil, tirou 10, parabéns, e no lado o professor ainda falou: parabéns por defender sua fé. Você precisa ser ousado, nós precisamos ser ousados, gente. A diferença de Paulo para a gente é que ele tinha ousadia. Paulo não se preocupava com o que as pessoas iam falar. Ai, não pode tocar, não pode falar. Ele falava. E se tivesse errado? Não era eu ou você que ia falar se Paulo estava certo ou errado, era Cristo. E a gente tem que entrar nas áreas da sociedade, seja família, igreja, Estado, educação, economia. E em seguida ordenou o centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. É aqui que Paulo começa uma grande amizade com Lucas, que posteriormente, em outra prisão em Roma, ele inicia a escrita das cartas. Ou seja, até na prisão, até no cárcere, você pode falar de Cristo e alcançar multidões. Foi graças a uma prisão de Paulo que hoje eu e você temos acesso a mais de 10 livros da Bíblia. E alguns dias depois, Félix veio com Drusila, a sua mulher,
que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo estava ali evangelizando o cara que podia matar ele. Paulo não estava preocupado em falar: ei, Félix, você lembra da minha situação aqui? Lembra que eu não fiz nada de errado? Não, ele estava preocupado em falar: Félix, a tua vida hoje é assim, mas se tu aceitar Jesus, cara, como teu Senhor e Salvador, você vai mudar de vida. Eu não estou falando de mudar de vida terrena, mas de vida espiritual. Ô Félix, tem saída para a sua vida, tem saída para a vida da sua mulher. Às vezes a gente está mais preocupado em resolver os nossos problemas do que evangelizar. Às vezes nós estamos mais preocupados em alcançar aquilo que nós precisamos do que falar de Cristo para aquela pessoa que está ali no outro lado. Quantas vezes a gente não vai em órgão público, gente, dá uma... Nossa! Vai tirar o tente para vocês verem como é fácil. Tirar NIS. É difícil orar, não é difícil orar pela pessoa que está lá no outro lado da banca falando para você: tem que trazer tal documento. Esses dias eu fui levar meu sobrinho para tirar o NIF. O menino tem 9 anos de idade, a mulher olha para ele e fala: comprovante de residência, o nome dele. Aí eu falei: ele tem 9 anos, tem que ter o comprovante de residência, o nome dele. Eu falei: uai, gente, mas tem 9 anos, vou colocar conta de quê no nome da criança? Não tem como. Então, mas coisa que a gente olha e fala: é muito Cristo para a gente poder... É muito Cristo no nosso coração para a gente poder amar as pessoas, gente. Porque não é fácil, não. É difícil. É difícil. E então Paulo começa a discorrer acerca de justiça, domínio próprio e do juízo final. Justiça, domínio próprio e juízo final. Só que aí Félix achou um pouco difícil, teve medo e disse para Paulo ir, e quando ele quisesse, ele chamava novamente Paulo. Às vezes a gente vai falar de Cristo para as pessoas não vão aceitar. É triste, é difícil, mas Jesus mesmo fala: se você for numa cidade e as pessoas não te aceitarem, saia de lá, limpe seus pés. Não é nosso papel fazer as pessoas aceitarem a Cristo. Nosso papel é falar. E quando chegar a nossa vez de falar, o que nós vamos falar? Então, Félix chamava Paulo, deixava Paulo, esperava que Paulo oferecesse algum dinheiro para ele. Aqui mostra a natureza corrupta de Félix. E, passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. E aqui, próximo episódio, próxima temporada, né? Sábado que vem, o pastor Daniel vai encerrar essa saga que foi o Commission. Foi de fato... Nossa, ficou bonito agora que eu vi. Ficou legal. E como é poderoso quando a gente escuta essas histórias, porque para mim só fica uma coisa na minha cabeça. Aonde foi que ficou essa essência de não ter medo de defender a Cristo? E Paulo entendeu uma verdade que poucos cristãos hoje têm coragem de viver. A nossa vida não é por nós. A nossa vida não é para a gente, a nossa vida é para Cristo. E como é difícil viver a minha vida para Cristo. Porque eu não quero viver a minha vida para Cristo. O meu eu não quer. O meu eu não quer levantar numa cama, depois de trabalhar a noite inteira, e ir para a igreja. O meu eu não quer, o meu eu quer estar deitado. O meu eu quer estar descansando. Mas o meu eu tem que servir a Cristo. Porque a minha vida, gente, se não for para ser vivida para Cristo, ela não vale de nada. Igual esse tablet que... que na hora do... Não, gente. Vou orar pelo tablet, gente. Gente. Não tem uma vez, eu falei isso, não tem uma vez que eu ministro que o tablet não dá problema, gente. É sempre isso. Mas para jogar ele é bom, né? Para cobrar ele é bom, mas para funcionar... Pronto, foi. E mesmo diante da injustiça, da prisão e da perseguição, Paulo não usou sua voz para reclamar dos homens. Em nenhum momento ele falou mal dos judeus. Ele não se preocupou nisso, ele se preocupou em engrandecer o nome de Cristo.
Ele sabia que cada oportunidade diante de um público, seja o povo, seja os líderes religiosos, seja os governadores, era uma plataforma divina para testemunhar a verdade do Evangelho. Paulo estava diante de multidões, às vezes a gente está diante do nosso patrão, do nosso colega de trabalho, da nossa família. Será que a gente é cristão em casa? Será que nós somos cristãos no trabalho? Será que nós somos cristãos? Será que as pessoas... Errei? Ah, tá, é cristãos. Tá certo, gente. Será que a gente... O pastor Daniel falou pra gente não errar essa palavra. Fiquei até com medo agora. Então... É cristões? Gente, TDAH não dá, gente. Agora vocês... Tá, enfim, é isso aí, gente. Seguidores do caminho. Então... Será que as pessoas reconhecem isso em nós? E... onde nós estamos agora? Estamos em um tempo em que o mundo precisa ouvir esse mesmo Cristo, e a pergunta que fica para cada um de nós é: estamos mais preocupados em defender a nossa reputação ou em anunciar o reino de Deus? Nós estamos falando mais das nossas dores ou da glória de Deus em meio a elas? Tem gente que coloca a dor no púlpito e tira Deus. Coloca no altar de adoração a dor, o problema que está passando, e Deus fica para lá. Deus não vai resolver. Deus não tem capacidade de resolver um trauma. Deus não tem capacidade de resolver uma dor. Deus não tem capacidade de resolver um problema, porque o problema é maior que Deus. Estamos calados esperando justiça dos homens ou ousando falar quando Deus nos envia. Não, fica calado, não fala nada. Meu irmão, tem hora que é para você falar sim, mas não é para você falar se defendendo, é para você falar de Cristo. Que essa palavra, ela nos desafie hoje a viver menos sobre o eu e mais sobre Jesus. Talvez quando você ouviu essa palavra, você tenha se identificado com Paulo. E alguém que já foi movido por ideologias, por orgulho, por crenças, por desejos pessoais, mas que foi alcançado pela luz. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Talvez, como ele, você tenha vivido com zelo, você tenha vivido com fé, mas pelas coisas erradas, e a verdade é que Paulo, ele voltou à essência. A verdade é que Paulo, ele voltou... Nossa, gente, que legal! A verdade é que Paulo, ele voltou para a inocência. Paulo voltou para um período onde ele tinha intimidade com Cristo. E às vezes